Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do meu canal Nazaré Esporte. O meu nome é Eduardo, galera. Já se inscreve no canal e deixa seu joinha. Hoje eu vou falar da Europa League, a final da Europa League, da Conference League e da Liga dos Campeões e da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Jogou Palmeiras e Juventude. O Palmeiras ganhou do Juventude por 3-0 fora os ameaças. Jogou Santos e Ceará. Ficaram empatados em 0-0. Lá na Neoquímica Arena jogou Corinthians e São Paulo. O São Paulo abriu o placar com gol de Jonathan Calera. O primeiro impecável do São Paulo foi superior. Se não fosse o goleiro Cássio, era para estar uns 2 ou 3-0. No segundo tempo, o Rogério Ceni mudou 3 peças e o Corinthians entrou com o Axo. E o Corinthians melhorou o time na mudança. Quando tirou o Gil e botou o Axo, o time melhorou e conseguiu empatar o jogo aos 38 minutos do segundo tempo. Gol de cabeça de Axo. Foi um jogo bem equilibrado, um baita resultado do Corinthians, um empate e um péssimo resultado para o São Paulo. Porque se não fosse o goleiro Cássio, era para o Corinthians ter perdido do São Paulo em casa e o São Paulo tinha quebrado o tabu de nunca ter vencido o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Também jogou Flamengo e Goiás. O Flamengo ganhou do Goiás de 1-0. Jogou Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Ficaram empatados em 1-1. Jogou Fortaleza e Fluminense. O Fluminense ganhou do Fortaleza de 1-0. Atlético do Paraná e Avaí. O Atlético do Paraná ganhou do Avaí por 2-1. Jogou América Mineiro e Botafogo. Ficaram empatados em 1-1. Também jogou Cuiabá e Internacional. Também ficaram empatados em 1-1. Atlético Goianiense de Curitiba. O Atlético Goianiense ganhou do Curitiba por 2-0. Agora vamos falar da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Jogou São Paulo e Ceará. O São Paulo abriu o placar com gol de Jonathan Calera e fez o segundo gol com Nestor. O Ceará fez o primeiro gol e empatou o jogo. Foi um jogo bem equilibrado. E o Ceará conseguiu empatar o jogo por 2-1. Também jogou Goiás e Red Bull Bragantino. Ficaram empatados em 1-1. Também jogou Palmeiras e Santos. Foi um jogo bem equilibrado. O Santos teve muito mais volume do jogo. O goleiro o Marcelo Lomba foi o cara do jogo, fez belas defesas. Só que aí teve um pênalti caríssimo no jogador do Santos em cima do Marcos Rocha. Pênalti. E o Rafael Veiga bateu o pênalti e perdeu o pênalti. Pegou na trave. Primeiro pênalti que o Rafael Veiga perde com a camiseta do Palmeiras. Foram 25 cobranças, acertou 24, só errou uma agora, que essa foi a 25 cobrança de Rafael Veiga, mas ele pegou na trave. Só que aos 39 minutos do segundo tempo, o Palmeiras ganhou o jogo de 1-0 com o gol de cabeça de Gustavo Gomes. Mas o jogo foi bem equilibrado. Péssimo resultado do Santos, que perdeu para o Vila de 1-0. Mais mérito pela equipe santista, que segurou bem o Palmeiras. Jogou bem, jogou mais do que o Palmeiras. Também jogou no Maracanã, Flamengo e Fluminense. O Flamengo abriu para cá, o Fluminense empatou e o Flamengo virou, ganhou do Fluminense por 2-1. E um jogo épico para o goleiro do Flamengo, Hugo Neneca, que foram criticados nos jogos anteriores. E o Neneca fez o jogo, foi a melhor partida do Neneca com a camiseta do Flamengo. Catou muito contra o Fluminense. O Neneca foi o cara do jogo, o Hugo Neneca foi o cara do jogo. Graças a ele, a vitória do Flamengo contra o Fluminense. Também jogou Fortaleza e Juventude, ficaram empatados em 1-1. Lá na Neoquímica Arena jogou Corinthians e América Mineiro. Quem abriu para cá foi o Aloysio Chulapa. Abriu para cá de cabeça. E o Corinthians empatou ao finalzinho do jogo com o gol de Gustavo Mosquito. Fez o gol porque o
Roger Guedes cabeceou e o goleiro Jailson fez uma bela defesa. No rebote, apareceu para os pés de Gustavo Silva, o Mosquito, fazer o gol de empate. Foi um resultado justo, um empate. Se não fosse o goleiro Jailson, o Corinthians fez uma partida péssima. O América Mineiro deu muito trabalho para a equipe do Corinthians, mas o Corinthians conseguiu um empate. E não é mais o líder do Campeonato Brasileiro, que o líder do Campeonato Brasileiro é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Também jogou Internacional e Atlético Goianiense, ficaram empatados em 1-1. Atlético Mineiro e Avaí. O Atlético Mineiro abriu para cá, o Avaí empatou e o Atlético Mineiro virou. E o Atlético Mineiro é o vice-colocado do Campeonato Brasileiro, vice-líder. E o outro jogo jogou Cuiabá e Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná ganhou do Cuiabá de 1-0. Jogou Coritiba e Botafogo. Coritiba ganhou do Botafogo de 1-0. Esses foram os jogos das oitavas de finais. Da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. No finalzinho do vídeo eu vou mostrar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar da Europa League. Frankfurt consagrou campeão da Europa League contra o time Hubbard. Foi por empate 1-1, foi um jogo bem jogado das duas equipes. O Frankfurt abriu para cá e o Hamburg empatou o jogo. Foram para as penalidades. O Frankfurt ganhou do Hamburg por 5-4 nos pênaltis e consagrou campeão da Europa League. Agora vamos falar da Conference League. O Roma ganhou do Freiburg de 1-0. A Conference League seria uma Copa Sul-Americana aqui no nosso continente. Alguns caras chamam que se fosse Europa, eu não acho. Eu acho que a Conference League seria uma Sul-Americana do nosso continente. A Europa League é do nível da Libertadores, porque a Liga dos Campeões é acima da Libertadores. A Liga dos Campeões é o melhor torneio do mundo. O melhor torneio do mundo só fica abaixo da Copa do Mundo. Se brincar, ainda é mais importante do que a Premier League. Então, na minha humilde opinião, a Conference League seria uma Copa Sul-Americana no nosso continente. E o Roma consagrou campeão da Conference League, primeiro ano essa competição da UEFA. E parabéns para o treinador Mourinho, que consagrou campeão da Conference League. Parabéns para o Roma. Parabéns para o Frankfurt pela campeão da Europa League. Agora vamos falar do jogo da Liga dos Campeões. Jogou Real Madrid e Liverpool. O Liverpool teve muito mais volume de jogo. Uma partida espetacular de Courtois. Foi o cara do jogo. Só que o Real Madrid abriu para cá aos 25 minutos do primeiro tempo. O gol de Vinícius Júnior na velocidade, driblou um e fez um bonito gol em cima do goleiro As. Se não fosse o goleiro Courtois, poderia ir até pros pênaltis. Se fosse a partida épica do goleiro Courtois, o goleiro belga. Na minha humilde opinião, ele é o melhor jogador belga hoje, na atualidade, o melhor jogador belga hoje. 2 a 3 anos atrás, tinha gente que achava que quem era o melhor jogador da Bélgica seria o Hazard, o Kevin Hazard, só que não há. Naquela época tinha o De Bruyne, o Lukaku, só que nessas 2 temporadas, na minha humilde opinião, o Courtois é o melhor jogador belga e vai ser o melhor goleiro do mundo. Só tá abaixo, na minha humilde opinião, em forma, ao goleiro Manuel Neuer, que é o melhor goleiro do mundo que eu vi jogar, é o Manuel Neuer. Só põe abaixo do Manuel Neuer o Courtois, que nessa temporada é o melhor goleiro do mundo. Na temporada passada foi o goleiro Mendy do Chelsea, mas na minha humilde opinião, o Courtois é anos-luz mais goleiro que ele, anos-luz. Então o Courtois nessa temporada da Liga dos Campeões é o melhor goleiro do mundo e fez grandes partidas. Parabéns ao Real Madrid, a 14ª campeões da Liga dos Campeões. Tá de parabéns ao Real Madrid, é outro patamar. Nessa competição o Real Madrid é gigante, é gigante. Uns criticam o método de jogo que o Real Madrid jogou nessa temporada, mas ganhou. Passou pelo PSG, mesmo o PSG tendo muito mais volume de jogo. Contra o Chelsea, eu achei que até foi equilibrado. No primeiro jogo, o Chelsea foi superior ao Real Madrid, mas no segundo jogo, o Chelsea foi melhor que
Benzema, Vinícius Júnior, o Rodrigo foi o cara. E contra o City foi a mesma coisa. Passou pelo PSG, passou pelo Chelsea, e passou pelo City, e passou pelo Liverpool. Ele catou 3 equipes inglesas e ganhou. Só que contra o Liverpool, o Courtois foi demais. Enquanto o PSG também, o Courtois catou muito. Então, na minha humilde opinião, é o melhor goleiro do mundo. Parabéns ao Real Madrid, campeões da Liga dos Campeões, a 14ª. E para o Vinícius Júnior, que na minha humilde opinião, hoje, ele é o maior, hoje, nessa temporada, é o maior jogador brasileiro em atividade na Europa. Não tem outro jogador melhor que ele. Não estou querendo dizer que o Vinícius Júnior é melhor que o Neymar. Claro que não, o Neymar em forma é melhor que ele. Só que nessa temporada o Vinícius Júnior é o melhor jogador. E na minha humilde opinião, tinha que ser titular da seleção brasileira. Ele, Casimiro, esses caras. O Rodrigo tem que também estar, não é para ser titular o Rodrigo também. Mas poderia estar na seleção já, dando passo para outra Copa do Mundo. Então tá de parabéns ao Clube Real Madrid, a 14ª, pessoal. E no finalzinho do vídeo eu vou mostrar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha, compartilhe com os amigos aí. Peça para mais gente se inscrever no meu canal. Quanto mais gente inscrita no meu canal vai ficar no ar. E eu tenho um outro canal no YouTube sobre filmes e séries da Marvel Studios, da DC Comics, da Sony. É Edu Nerd. Quem gosta de filmes e séries quiser se inscrever lá, é só no meu canal Edu Nerd. E uma ótima semana a todos vocês.